do FIS. Hoje é o 5º encontro acadêmico que o programa está produzindo, né? E a gente tem a alegria e estamos muito felizes com a professora convidada e as nossas mediadoras. Então, a professora convidada é a professora Elizabeth Teixeira, que é professora titular aposentada da Universidade do Estado do Pará e professora visitante da Universidade Federal do Pará. Eu acho que, inclusive, depois eu peço para a professora me corrigir se eu alguma coisa faltei ou eu não falei adequadamente. E é líder da Rede de Estudos de Tecnologias Educacionais, o RET. Acho que ela vai nos falar de um tema muito importante, inclusive relacionado ao nosso próprio programa, que é a questão do desenvolvimento participativo de produtos tecnológicos em saúde. A professora, ela tem uma experiência grande com abordagens de pesquisas participativas nas áreas de tecnologias aplicadas à saúde, pesquisa metodológicas, práticas educativas em saúde e educação, enfermagem, e ela foi líder de grupos de pesquisa em práticas educativas em saúde, cuidado da Amazônia, o PESCA, e avaliadora dos cursos do INEP durante 10 anos. Membro da comissão de enfermagem do Mercosul, MEC, durante 4 anos, e diretora de educação e presidente da BEM Pará, e diretora de educação da BEM Nacional, entre 2012 e 2017. Muito obrigada, professora Elizabeth, por estar conosco aqui hoje, disponibilizar o seu tempo e dividir seu conhecimento conosco, que espero que seja o começo de uma troca aí mais profunda e longa entre nós, né? Ok. Obrigada, Elceni, pelas palavras de apresentação, obrigada, Perpétua, pelo convite, pela concretização desse encontro, as colegas todos que estão aqui, Karina, Vanessa, Marina, né, Simone, os demais participantes, já temos 34 na sala, então não vou listar todo mundo, né? Então, que bom que a gente está aqui, né? E oportunidade de conversar com vocês sobre o desenvolvimento participativo, que tem me envolvido bastante nos últimos tempos, acompanhando projetos, orientando, coordenando, co-orientando. Então, eu assumo vários lugares em torno dos projetos que têm essa interface participativa, nas bancas também, né? Então, isso me possibilita ver também outras possibilidades, outros caminhos, e como os estudantes, os mestrandos, os doutorandos, né? Bolsistas de iniciação científica, a gente tem uma diversidade aí de possibilidades na trilha, como é que eles vão, né? Aproveitando esses referenciais participativos e trazendo isso para a produção tecnológica. Esse que é o grande processo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, acho que já está gravando, né? Já apareceu ali a mensagenzinha do gravar, então vamos lá. E aí a gente vai seguindo aqui algumas trilhas. Pronto, acho que já está visível aí para vocês. Eu usei o próprio folder, né? Que foi organizado aí por vocês, que aí a gente tem a nossa temática, o encontro acadêmico, né? A mediação, as colegas que vão fazer a mediação, que é a Maria do Perpétuo Nóbrega e a Marina Salvetti, né? O nosso tema, nosso tempo, né? E uma coisa importante que a gente estava conversando aqui antes de iniciar os trabalhos é a forma de vocês participarem, já que a gente está falando de desenvolvimento participativo, tem que combinar, né? Então, na medida que vocês também quiserem participar, uma questão que surge no meio de um slide, entre um slide e outro, às vezes ela dá uma ideia de elementos que eu possa agregar, que eu possa complementar, tá bom?
Então, vocês podem usar aqui o chat, que aí eu estou aqui, ele está aqui na lateral da minha telinha, eu estou olhando aqui para ele, né? Isso, né? A Karina colocou aqui também. Então, qualquer pergunta, eu estou aqui olhando o PowerPoint, vendo um pouquinho vocês aí que estão com as câmeras ligadas, para não me sentir tão só, né? E estou aqui também acompanhando aqui o chat. Então, vamos lá. O primeiro slide, ele é um pouco desse meu lugar de fala, né? O que eu estou fazendo aqui, por que eu cheguei aqui, e talvez o sentido de estar aqui conversando com vocês sobre desenvolvimento participativo e principalmente envolvendo nesse debate os produtos tecnológicos. Então, eu fiz aqui uma trilha que é um pouco esse caminho, né? Nas duas barras inferiores tem a minha trilha, né? Profissional, dica perpétua. Ô, Beth, você consegue abrir mais ou é impressão minha que está fechadinha a tela? Olha, para mim está como tela cheia. É. Melhorou? Eu vou trazendo ele um pouquinho mais. Aumentou um tiquinho. Tá, peraí. Tá. Tá melhorando. Tá bom. Eu estou empurrando a telinha aqui para não ficar mais para ele e menos para o Meet. Melhorou agora? Sim, melhorou. Tá. Melhorou. Então, é uma trilha tecnológica para marcar os pontos importantes, né? E lá embaixo, nas duas linhas inferiores, a minha trilha de formação e titulação, e também a minha trilha profissional, institucional, aquelas instituições com as quais eu tive vínculos e permaneço, né, até a atualidade. Mas a trilha é só tecnológica, e aí tudo começou, na minha apresentação, a Elcenir destacou o grupo de pesquisa, né? Ela falou do PESCA, né? Que foi um grupo que eu fui líder de 2007 até 2015, que é o ano que eu me aposento. E tudo começou no PESCA, absolutamente tudo, né? E a sigla, né, significa Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia. E quando nós criamos o PESCA e organizamos as linhas para depois, né, fazer o encaminhamento para o registro institucional pela nossa pró-reitoria, né, que faz o registro lá no CNPq, nós estruturamos o PESCA com duas frentes, duas linhas de frente. Chamamos a primeira de observatório, então ali estariam os estudos que estavam voltados e estariam voltados para conhecer, descrever, analisar, observar práticas educativas, como estão sendo feitas, a partir de que temas geradores, quem são esses participantes, metodologias, estratégias, enfim. E uma outra linha, nós lançamos como possibilidade um laboratório. E aí, já que temos um observatório de práticas educativas, nós pensamos, então, num laboratório que pudesse produzir exatamente tecnologias educacionais. Aí o nosso foco já é nas educacionais. Então, são tecnologias para mediar processos de ensinar e aprender. Seja esse aprendente, né, um estudante de curso técnico, de curso de graduação, de outro nível de estudo, seja esse aprendente ou educando também, né, um comunitário, né, um usuário do sistema, representando algum tipo de grupo por faixa etária ou por condição de situação de saúde e doença. E também pensamos, né, que o laboratório poderia produzir tecnologias para o aprendente, educando profissional no âmbito da educação permanente. Então, nós abrimos essas três possibilidades para gerar tecnologias educacionais, para a formação inicial, para a educação em saúde e para a educação permanente. E aí tudo começou.
Enquanto nós não tínhamos o programa de estrito senso na UEPA, nós trabalhávamos em parceria com o programa de iniciação científica, concorremos a alguns editais da Fundação de Pesquisa do Pará para poder dar início aos trabalhos. Bom, em 2011, nós já estávamos com o programa de estrito senso acontecendo na UEPA, né, o nosso programa de mestrado associado, o EPUFAM, que é um programa acadêmico, né, ele é de 2010. Nós já estávamos, inclusive, com mestrandas, mesmo no mestrado acadêmico, envolvidas e interessadas em participar desse processo de produção tecnológica, porque eram no grupo de pesquisa, que já vinham conosco no grupo de pesquisa. Bom, nesse período também, entre 7 e 11, por conta do PESC, a gente tinha uma programação anual, nós tínhamos nossos convidados e começamos a identificar no Brasil várias pessoas também trabalhando com tecnologias educacionais. E convidávamos, elas iam a Belém do Pará, vinham a Belém do Pará, onde eu estou. Isso foi, então, criando uma primeira rede de contatos, que gerou, em 2011, essa minha primeira publicação, que é da editora Difusão, é uma editora de São Paulo. Ele ficou algum tempo no formato impresso, mas há 3 anos atrás ele passou para o formato e-book, por iniciativa da própria editora. Aí aqui já tem algumas parcerias, inclusive a organização do livro já foi minha e da professora Vera Maria Saboia, da UF. E o livro se chama Tecnologias Educacionais em Foco. Então, vejam que eu já fui me direcionando para as tecnologias educacionais. A partir daí, nós começamos, né, a divulgar mais o trabalho e outros interessados. Olha, eu também estou me envolvendo com tecnologias. Fomos conhecendo grupos de pesquisa, outros programas de pós-graduação nos eventos. E os eventos da ABEM sempre foram o meu espaço, né, de interlocução, né, por conta da minha trajetória também na ABEM Pará e na ABEM Nacional. E aí ampliamos a rede, nossa rede de contatos, de pessoas em volta das TEs, né, das tecnologias educacionais, e aí, em 2014, aí nós mudamos de editora, passamos para a editora Moriá, que fica em Porto Alegre. Quem nos ajudou já foi a professora Elisabetta Nietzsche, ela foi, né, a mediadora das negociações com a editora, e Nietzsche também foi uma das organizadoras desse livro. E aí eu já estava trabalhando em parceria com a Nietzsche, lá em Santa Maria, né? E a partir dela conhecendo outros pesquisadores, né? E foi muito legal. E aí esse livro já é mais robusto, ele tem 4 ou 5 capítulos mais teórico-conceituais, históricos, e já tem uns capítulos também com experiências de produção de tecnologias educacionais. Bom, aí em 2015 eu me aposentei, mas os contatos já estavam estabelecidos, já tinha uma rede, mas ainda era uma rede de contatos e não tinha um espaço coletivo para a gente trocar ideias. Por isso que em 2016, né, um ano depois então, que eu me aposentei, eu criei a RET a partir de um grupo de WhatsApp, interessados em estar juntos para fazer uma interlocução, e começamos a organizar minicursos, palestras e eventos, e dentro dos eventos da ABEM, e a ABEM também já nos reconhecia como um espaço que agrega pesquisadores interessados em TEs, tecnologias educacionais, e aí nós começamos com 30 membros, que são os 30 fundadores, né? Hoje, já, na última vez que eu olhei, já passa dos 160 que estão nesse grupo. Aí a gente teve que ampliar também os nossos espaços, né? Então, organizamos, né, uma web página, também começamos a utilizar as redes sociais. E aí a primeira decisão do coletivo, já agora dentro dessa rede,
de Estudos de Tecnologias Educacionais foi dar visibilidade ao que todos esses participantes estavam produzindo. E aí a editora falou, vamos continuar trabalhando com vocês. Então, vamos continuar. Em 2017, um ano depois, ótimo, obrigado aí, olha, Socorro já colocou aí, legal, obrigada. Em 2017, saiu o primeiro livro, esse já dentro da rede. Esse já com aqueles que estavam no primeiro grupo e que foram chegando depois. E ele tem, né, o mesmo modelo, capítulos conceituais, mas aí uma fortaleza maior de capítulos com experiências. Produção, validação, aplicação de diferentes formatos, para diferentes públicos, mas tecnologias educacionais, para mediar processos educacionais. Só que não deu para colocar tudo no primeiro volume. Ficou uma fila de espera, literalmente uma fila de espera. Aí o pessoal esperou um pouquinho, mas em 2020 veio o volume 2. Aí eu acho que agora, com esse volume 2, todos, né, praticamente se sentem contemplados, socializando suas produções e suas divulgações. Esse foi lançado no Congresso de Manaus. Todos os lançamentos são em eventos da ABEM. Todos, absolutamente todos. Sempre naquela... Ou é SEMP ou é SEBEM. Ou Senadem, porque como o Senadem em educação, né, também tem espaço aí para as tecnologias educacionais. Só que aí, até agora, nós estávamos trabalhando muito metodologicamente, conceitualmente, mas faltava um material mais do âmbito do didático-pedagógico. A gente falava muito de produção e validação de cartilha, produção e validação de manual, produção e validação de jogos. Mas o que é uma cartilha, o que é um guia, o que é um jogo, o que é um podcast, no sentido da forma, de como chegar. Aí surgiu a última produção do grupo, que foi lançada esse ano no SEMP, né, de maneira virtual, que é o Materiais Didáticos para Mediar Processos Educacionais em Saúde. Né? E aí, cada uma das linhas, vocês estão vendo que tem uma espiral colorida, acho que vocês só conseguem ver a espiral, não conseguem ler o que está escrito, que a letrinha é bem miúda. Mas é assim, cada um... Isso, exatamente, né? Ele já é um e-book. Esse já nasceu, já foi lançado como e-book e permanece como e-book. Esse não tem versão impressa. E esses outros da Moriá, eles também já estão adotando a linha digital, porque é a tendência, né, das editoras. E aí, cada uma das cores do espiral é uma tecnologia educacional. Então, tem álbum seriado, história em quadrinho, tem podcast, tem e-book, tem o guia, tem a caderneta, né, que são materiais muito utilizados e muito citados nos livros anteriores, mas citados no sentido mais do desenvolvimento tecnológico e não da dimensão didática. Né? E aí está aí o nosso processo de trabalho, e a gente continua. Esse ano nós conseguimos voltar a ter o encontro da RET presencial, né, porque os eventos agora já são híbridos. Aí nós fomos a São Luís, que é aqui pertinho, porque agora eu estou de volta aqui em Belém do Pará. Fomos a São Luís e conseguimos realizar lá o nosso segundo simpósio. A gente já tem os simpósios que acontecem dentro dos eventos. Tivemos mais de 50 participantes, e muitos acompanharam online, mas quem estava lá, né, chegou, e aí o grupo cresceu. E a gente agora já está se preparando para, né, nossa participação no SEMP de 2023. Né? Para quem ainda não sabe, vai ser em Curitiba. Eu esqueci a data, mas está lá na RET. Se a Socorro pegar lá, já tem data. É 11 a 13, esqueci. É algo assim, é bem no meio do mês, é por ali pelo meio. Vai ser em Curitiba, né? E eu estou acompanhando os trabalhos lá da comissão científica, com a Márcia Cubas e tudo mais. Então, a gente já está pensando o que a RET... E é interessante que agora é o contrário. A ABEM já nos pergunta o que a RET vai oferecer. Vai oferecer minicurso? Vão fazer o simpósio? Vai ter o encontro de vocês? Aí eu acho ótimo, né? Porque a gente já está na pauta do evento.
E aí isso é muito legal, isso é muito bom. E também temos uma parceria aqui no Norte e Nordeste, com as universidades do Norte e Nordeste. A gente, desde o primeiro CONTES, nós temos participado. O CONTES é um congresso Norte-Nordeste de tecnologias em saúde. O terceiro CONTES acabou tem 2 semanas, mais ou menos. Agitou o grupo da RET. Opa, obrigado, Diego. Olha o Diego é da RET. Obrigado. Diego é lá de Macapá, ele é do grupo fundador. Olha, Diego, você está por aí. Obrigado, querido. Isso, eu sabia que era no meio do mês. 18 a 21 de julho. Vamos sentir frio. Adoro sentir frio em Curitiba. Vamos. Assim eu boto meus casaquinhos, que aqui em Belém fica tudo ali guardado, tudo empacotado, porque desse calorzinho daqui. Ah, claro que tem que ter um vinho, né? Vamos fazer um tintim pela RET. Legal. Então, meus queridos, essa é a trilha. E foi nesse percurso, com esse movimento, que foi, então, se consolidando, se ampliando o nosso tema, que é o desenvolvimento participativo de tecnologias educacionais. Então, vamos lá. Aí eu organizei 4 tópicos. É um sumáriozinho. O tópico 1, de que tecnologias estamos falando, só para situar, mas vocês já perceberam que a minha âncora são as educacionais. Aí o ciclo de desenvolvimento, como a gente tem produzido essas tecnologias, para poder visualizar dentro do ciclo onde está o desenvolvimento participativo. Como estratégia. Ele é uma estratégia para produzir tecnologias. E aí é amplo, porque não é só educacional. Pode ser qualquer tecnologia. Nós fazemos educacionais. Mas com o desenvolvimento participativo, qualquer produção tecnológica pode se dar. E o último tópico é só um convite à leitura de um editorial que está na Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, exatamente falando sobre essa interface participativa nas pesquisas, né, de cunho mais metodológicos, pesquisas aplicadas, pesquisas de desenvolvimento tecnológico que se voltam para a produção, né, dessas tecnologias nos diferentes formatos e tipos. E aí, nesse editorial, nós introduzimos a concepção de que é, sim, importante participar, mas também tem diferentes densidades de participação. E aí o editorial ele aponta como nós situamos essas densidades, né? Tem uma alta densidade participativa, tem uma média e tem uma baixa densidade. Quer dizer, participação ela pode se dar de diferentes maneiras, mas também com diferentes intensidades. E dependendo de como esse público-alvo participa, e aí o foco é o público-alvo, né? Ele se envolve no desenvolvimento tecnológico, vai aumentando aí a densidade, né, participativa. Então, eu vou ficar no finalzinho um convite para leitura, é um texto pequeno, um editorial. Então, vamos lá. De que tecnologias? E aí nós temos na literatura inúmeras classificações. Vocês conhecem, né, a famosa classificação de Merri, né? Dura, leve, mas tem outras e outras e outras e outras. Né? Eu gosto muito da classificação de Nietzsche, que afinal é minha parceira de ideias. Né? Já veio aí um bom tempo. Antes da RET já éramos parceiras e fazemos vários trabalhos. Né? Então, eu gosto dessa classificação porque ela combina muito com o nosso trabalho na enfermagem, porque ela foi fruto de um estudo realizado com docentes de enfermagem. Então, está aí no nosso campo. E aí surgiu, desse estudo com os docentes de enfermagem, né, as 3 modalidades de tecnologias com as quais eles lidavam nas diferentes disciplinas dentro do curso, né, de formação. E aí surgem os 3 grupos. O educacional, que é o que eu trabalho desde 2007 lá no PESCA, as tecnologias gerenciais, todas para mediar processo de gestão e gerência, de cuidado, de serviço, de unidade,
E as assistenciais, que são aquelas da ação direta do cuidado, que vão mediar processos, né, ou podem ser também produtos, para o âmbito do assistir e do cuidar. Então, quando eu falo de educacional, é situando as educacionais dentro desse conjunto maior, que também envolve as gerenciais e envolve as assistenciais. Tá? Agora, formatos, nossa, tem muito formato. Tem algoritmo, tem álbum seriado. Aqui eu envolvi todas, aqui estão todas. Tem educacional, tem assistencial, tem gerencial, os aplicativos, os podcasts, jogos de tabuleiro, né, a realidade ampliada, os vídeos, os sérios games, e também os produtos, artefatos, né? Os artefatos materiais também, como esse carro facilitador do cuidado, que é fruto de uma dissertação de mestrado orientada por Nietzsche, né, que eu participei da qualificação, da defesa, e venho acompanhando esse desenvolvimento, né, fluxogramas, folders, cartilhas, guias, manuais, protocolos, e também as dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo e outras estratégias grupais, estratégias interativas, estratégias que têm a mesma lógica das tecnologias leves do Merri, né? Para a produção de vínculos, de relações, de interações e trocas, de acolhimento, né? Então, é um conjunto muito grande, mas eu gosto sempre de marcar a diferença entre os tipos ou classificações, que requer, né, uma referência, uma fonte, e o formato. Aqui é formato, né? Isso aqui é formato. Né? Então, eu posso ter uma tecnologia educacional, classificada como educacional, com vários formatos. Posso ter uma educacional jogo, posso ter uma educacional guia, posso ter uma educacional aplicativo, posso ter uma educacional sérios game, enfim. Então, a gente procura sempre marcar um pouco essa diferença entre as tipologias e buscar outros autores. Tem vários outros autores que usam, né, diferentes tipologias. Tem autores que classificam as tecnologias em produto e processo. Né? Então, são vários os autores. Então, a gente busca uma âncora conceitual para os tipos. Agora, formato, ok. Formato é como ela vai se apresentar. É como, né, como ela está aí apresentada para um determinado público-alvo. Então, esses são os diferentes formatos. Então, é só para situar que as educacionais fazem parte de um conjunto maior de tecnologias na nossa área e que as educacionais elas podem ter diferentes formatos. Aqui, alguns dos formatos. Ok. Dito isso, vamos ver o ciclo. Mas como é que eu desenvolvo esses diferentes tipos que vão também depois ser apresentados, né, em diferentes formas? Então, a gente tem usado esse ciclo aqui. Eu vou preencher aqui. Essa é a fonte é da área de desenvolvimento de produtos, né, de gerência e sistemas, né? E eu gosto muito desse ciclo, porque ele me situa onde eu estou, até onde eu fui e o que ainda falta fazer. Então, a faixa azul são aquelas atividades que eu realizo, mas que ainda são pré-desenvolvimento. É o que eu tenho que fazer para levantar subsídios, para me ajudar a tomar decisões, sejam elas de conteúdo, está aqui escrito do lado, e sejam elas até de forma, porque eu posso entrar no ciclo sem necessariamente já ter definido uma forma. Talvez eu tenha definido um tipo, educacional, gerencial, assistencial, mas a forma ela pode surgir no caminho, né? A partir de outras possibilidades de contato com o próprio público-alvo ou com a literatura. Então, o que a gente faz aqui no pré-desenvolvimento? Várias coisas que a gente tem visto na própria literatura. A que está circulada é o desenvolvimento participativo,
que agora, daqui a pouquinho, a gente vai entrar nele. Aí a gente vai fazer essa aproximação. Ele é uma estratégia, mas ele é uma etapa de pré-desenvolvimento, que me dá condições de entrar na faixa amarela. Mas ele ainda não é, né? Ele me leva para a faixa amarela. Todas as ações no pré-desenvolvimento, que é a faixa azul, me levam para a faixa amarela. Os estudos de evidências da realidade podem ser estudos exploratórios, podem ser estudos epidemiológicos, podem ser estudos com abordagem quantitativa, podem ser estudos com abordagem qualitativa, todos os desenhos que vão me dar subsídios da realidade. Alguns denominam diagnóstico situacional, diagnóstico de realidade, né? A gente tem visto vários nomes na literatura. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou buscando subsídios, identificando necessidades, identificando interesses, identificando até temáticas de interesse para mapear temas geradores e, quem sabe, também buscando as melhores formas para o futuro produto de acordo com a realidade. E outra atividade que a gente faz aqui também no azul são as nossas famosas revisões, né? Então, várias modalidades, porque eu estou buscando também evidências da literatura. E aí pode usar os diferentes desenhos, escopo, sistemática, integrativa, enfim. Todas elas poderão contribuir. Esse movimento, então, da faixa azul, é que me dá subsídio, né, me fortalece para entrar na faixa amarela. Só que eu entro na faixa amarela com uma versão inicial. Eu tenho denominado de 1.0, usando aí a lógica das versões. Para lembrar, né? 1.0. E que tem coisa para fazer depois. O que a gente pode fazer depois, segundo a literatura? Testar, né? Fazer teste piloto, fazer testagem, validar conteúdo, aparência, semântica, avaliar usabilidade, experiência de uso. Tem tantos atributos que eu posso ou validar, ou avaliar, ou ambos. Enfim, tudo isso é para quê? Para fortalecer aquele produto 1.0. Aí ele vai mudando, né? Vai ficando 2.0, 3.0, 4.0, até que chega uma hora que eu já estou com resultados que me apontam adequabilidade, me apontam usabilidade, me apontam aqueles atributos, né, que eu tinha investigado e que já estão sendo reconhecidos como contemplados. Cada desenho vai estruturar a sua rota aí na faixa amarela. E vai terminar com uma versão que não é mais aquela primeira. Não é mais aquela primeira lá, como você entrou. Você vai sair diferente. Né? E, às vezes, com versão até 4.0 pode acontecer. Né? Ok. Para eu vir para essa faixa nude, salmão, rosa, né? É um mix de cores. Né? Ontem eu estava lá em Manaus, a Vânia falou, é nude, para mim é nude. Eu falei, tá, eu estava falando rosa, e já mudou para nude. Enfim, essa faixa é posterior a todo esse processo de aprimoramento, é quando eu vou aplicar, implementar e também avaliar, só que é uma avaliação diferente, avaliação de repercussão, de impacto, de eficácia, de eficiência, né? E aqui é que nós temos na RET entendido que seria o momento legal de fazer o registro entre a faixa amarela, para quando você faz a entrega, para aplicar, implementar e avaliar essa aplicação e avaliar essa implementação, você já fez a proteção intelectual, né, da autoria de quem participou de todo esse processo de desenvolvimento. Então, esse é o ciclo. Ele só está aqui por uma razão, para a gente situar onde está o tal desenvolvimento participativo. Então, ele é uma ferramenta, ele é uma estratégia, tá? Que está ali, segundo o ciclo, na faixa azul, de pré-desenvolvimento, e é uma opção, então, para que eu possa, de forma colaborativa, participativa, não decidir sozinha, nem conteúdo e nem forma. Quando eu falo decidir sozinha,
eu, equipe de pesquisadores. Pode ser até que nessa equipe tem um desenhista, tem um programador, né, tem um design gráfico, eu, mais 1, 2, 3 ou 4. Somos uma equipe, né? Mas com o desenvolvimento participativo, nós não trabalhamos sem o público-alvo. Nós vamos convidar pessoas que representem o público-alvo, aquele a quem se destina o produto tecnológico, e os nossos produtos, como são educacionais, né? Mas isso cabe para os outros também. Mas a gente usa muito no educacional assim. Se um produto é educacional e vai mediar um processo de ensino-aprendizagem, né? Tem um para quem e um sobre o quê. Né? Eu começo a conversar sobre isso. Né? Dificilmente eu começo a conversar pela forma. Ah, professora, ainda não sei nada, só sei que vai ser uma cartilha. Não dá para conversar. Porque cartilha é lá na frente. É forma. Bora ver tipologia, vamos pensar público-alvo e vamos pensar sobre o quê? Formato, ele vem depois. E no desenvolvimento participativo, ele não pode ser ponto de partida. Porque quem vai decidir o formato é o grupo. E não é o grupo pesquisador. O grupo pesquisador no sentido assim, do lado acadêmico. É o grupão mesmo que vai, né, desenvolver o produto a partir de várias discussões de conteúdo e tomar também a decisão de forma. Então, é aqui que se situa o desenvolvimento participativo. É só para situar onde a gente coloca ele dentro do ciclo de desenvolvimento. Agora, a gente entra nele, que é o tema, eixo, a partir de experiências que a gente tem sobre ele. Não tendo perguntinhas aqui, por aqui no chat, vamos continuar. Então, vamos lá. Agora, vamos entrar nele, tá? Então, ele é uma estratégia de produção tecnológica. Eu botei em saúde, porque ele pode ser uma estratégia para produzir TE, que é a educacional, TG, que é a gerencial, TA, que é a assistencial. Não é exclusivo de TE. Na minha trajetória é porque o que eu mais faço é TE, que é a tecnologia educacional. Mas é aberta, é uma estratégia totalmente aberta para qualquer modalidade, tipologia, com a classificação que você queira usar para a produção, tá? Então, é uma estratégia e vamos ver algumas características, né, desse processo de desenvolvimento participativo. Aí eu trouxe exemplos, fica mais fácil a gente trabalhar com alguns casos exemplares, né? E um pouco também, esses casos exemplares é um pouco também do como tudo começou, onde tudo começou, né? E como é que a gente foi aprendendo. Né? Os primeiros passos, a nossa trilha também tem o início aí com o desenvolvimento participativo. Então, vamos lá. Então, por conta disso, hoje, agora olhando para essa trilha, nós começamos isso dentro do PESCA, já por volta de 2009, 2010, já estávamos estudando as possibilidades participativas para inserir essas possibilidades participativas, autores, né? E referenciais participativos para desenvolver tecnologia educacional. Então, olhando para essa trajetória, realmente, ao longo do tempo, de lá para cá, do PESCA para cá, temos adotado interfaces participativas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas em saúde, em especial as educacionais. Nesse sentido, o público-alvo, usuário no sentido amplo, é aquele que vai usar o teu produto. Lembra que, no caso do educacional, pode ser um estudante, professor junto com o estudante, pode ser o usuário do sistema de saúde, né? E também pode ser um profissional, por conta da educação permanente. Se for uma TG, gerencial,
aqueles que estiverem lá envolvidos no processo da gestão, da gerência, do cuidado, do serviço, da unidade. E até no âmbito da educação permanente, profissionais, e no âmbito das tecnologias assistenciais, todos aqueles que estarão envolvidos. Mas o público-alvo aqui é para quem se destina o teu produto tecnológico, né? Então, nesse caso, para fazer o desenvolvimento participativo, esse público-alvo ele tem que se integrar, ele tem que vir compor com o grupo, digamos, né? Idealizador, que desenhou o projeto, pode ter um coordenador e uma equipe. Essa equipe até pode ser multidisciplinar, porque já tem alguém que também com experiência de produção tecnológica, que vai dar um suporte e tal. Mas esse público-alvo do grupo e passar a integrar esse grupo pesquisador para que possamos fazer todas as ações de forma coletiva e colaborativa. Então, o usuário amplo aqui, tá? Qualquer usuário, é o público-alvo, aquele a quem se destina o produto tecnológico, ele está presente durante todo o desenvolvimento, aquele processo lá de desenvolvimento, até gerar aquele produto primeira versão. Quando gera o produto primeira versão, nós concluímos a etapa do desenvolvimento, porque aí o que vem depois é o aprimoramento, que são as validações, com as avaliações, que também tem algumas modalidades que também contemplam o público-alvo. E várias modalidades também têm a participação. Olha, as experiências que a gente viveu, essas duas que a gente vai mostrar, e as outras que vieram na sequência, só tivemos barreira durante a pandemia, tá? Pela dificuldade do estar junto, do estar com, porque é tudo colaborativo e é tudo grupal. É tudo grupal, tá? Então, nós tivemos barreiras, né? Distanciamento, barreira, mas eu acompanhei 2 trabalhos que disseram não, vamos tentar, e fez toda uma reestruturação do projeto e conseguiu fazer o desenvolvimento participativo nesse espaço que a gente está aqui, no Meet. Conseguiu, né? E as pessoas participaram enquanto elas não aprovavam uma primeira versão. Você vai fazendo os grupos, vai fazendo os grupos. É interessante, quem conhece pesquisa qualitativa, quem trabalha com pesquisa qualitativa, conhece o conceito, né, de amostragem por saturação, não é? A nossa amostragem, né, é uma saturação, mas é uma saturação desenvolvedora. Não é uma saturação de informação. A gente vai marcar encontro enquanto a gente não tiver o protótipo lá, a primeira versão lá, que todos pactuem que ela é aquela que a gente diz assim, isso nos representa. Enquanto a gente não atingir aquele formato consensuado, nós vamos marcar um próximo encontro. A gente termina um encontro e já marca o outro. Termina um encontro e já marca o outro. Termina um encontro e já marca o outro. A gente não sabe quantos nós vamos precisar, né? Porque a gente vai estar trabalhando para chegar àquela primeira versão lá, 1.0, né? Então, bem Paulo Freire, sim. Aí você pode sair pegando várias perspectivas freirianas, né? Da participação, da possibilidade de troca, né? De valorizar a realidade, partir da realidade de cada um, do seu mundo vocabular, do seu mundo cuidativo, das suas experiências, saberes. Nossa, é isso aí. E também uma outra coisa legal, que tem uma ancoragem aí conceitual, é que quando esse usuário vem para dentro desse grupo técnico-científico, digamos assim, e a gente monta o grupo pesquisador, ele também está se apropriando, ele também está se empoderando desse processo, aprendendo a fazer, porque ele vai fazer com a equipe e ele vai compor a equipe, né? Por isso que a gente entende
A saturação que eu falei, Valéria, é a saturação da pesquisa Quali, né? Que é a saturação por amostragem. Quem eu sigo, toda vez que eu uso a amostragem por saturação, é Turato, professor Turato. Aí ele tem um artigo que é uma pérola. É uma pérola, Valéria, esse artigo dele. Tá? Ele é um artigo denso, extremamente denso, muito citado, que nos dá todas as bases, né, para a opção da amostragem por saturação. Muito legal esse artigo do professor Turato. É fácil de localizar, colocando amostragem por saturação. E o nome dele é Guiberto Ribeiro Turato. Eu não lembro mais o nome da revista, mas você vai achar. Tá? Bem bacana. Só que a nossa saturação, olha, alguém já colocou aqui, ó, a Perpétua é minha assessora tecnológica. Todos os links. É ótimo quando alguém vai fazendo, né? Vai fazendo isso, que já vai resolvendo, que eu não vou parar aqui para procurar, já está aí. Exatamente, professor Turato lá da Unicamp. Né? Então, a gente faz uma relação com essa amostragem que ele fala, só que a nossa amostragem, ela tem um elemento a mais do informacional, porque ela tem o elemento do próprio a dimensão do desenvolvimento, né? Desenvolvimental, enfim, tá? Porque a gente só vai parar quando esse grupo se sentir plenamente satisfeito com aquilo que produziu junto. Eles olharem assim o protótipo e dizer: eu acho que a gente tem aqui uma primeira versão de um manual. Eu acho que a gente tem aqui uma primeira versão de uma cartilha. Eu acho que a gente tem aqui uma primeira versão do nosso joguinho. Viu? Eles se sentem representados por aquele material que eles ajudaram a produzir junto com a equipe técnica, ou técnico-científica, como a gente queira chamar. Tá? Por isso que a gente usa essa expressão. Produção centrada no usuário. O que vem no entorno, o resultado da revisão da literatura, resultados de busca, tudo é complemento. Tudo é para subsidiar. Tá? Mas o foco central é o público-alvo. O foco central é ele. Então, é uma produção centrada no usuário. Tá? Ok. Então, vamos lá. Agora, vamos ver os casos exemplares. Né? Esse foi o primeiro estudo do PESCA, que já estava vinculado ao programa de estrito senso, um programa de mestrado em enfermagem, o associado EPUFAM, acadêmico, mas a autora, a mestranda, hoje mestre e doutoranda, que ela agora já está doutoranda, a Dione, né, pesqueira desde o início, ela foi a primeira que sistematizou o que a gente já vinha lendo, a gente passou 2 anos, digamos assim, né, nos preparando para trabalhar com isso. Por isso que Vera Saboia veio a Belém algumas vezes. A professora Vera Saboia tem uma experiência muito legal de um grupo internacional que trabalha com a PAP, Pesquisa Ação Participativa. A PAP, né? É um grupo internacional. Olha que legal, ela foi tua professora Vera Saboia? Olha que bonitinho, legal, né? A Vera está nesse grupo internacional que já vem consolidando essa abordagem que eles usam, essa sigla, né? PAP, Pesquisação Participativa, e ela, Vera, viu, como eu, que é possível trazer essa dimensão participativa para a produção de tecnologia. E ela também já vem usando a PAP, Pesquisação Participativa, também para gerar produto tecnológico. E também tem sido muito os educacionais, porque é com os quais ela vem trabalhando já há um bom tempo. E aí ela esteve no PESCA, fez oficina conosco, trabalhamos textos sobre as abordagens participativas, Carlos Rodrigues Brandão, Michel Tiolan. Nós tivemos que primeiro, né, nos fortalecer e ver o que nós já tínhamos das conceituações participativas, mas faltava um estudo para experienciar, experimentar e sistematizar isso. E aí a Dione Pesqueira entra no mestrado, ela foi da 2ª turma, ela deve ter entrado em 2011 ou 2012, por aí,
né? Porque a primeira turma de 2010 saiu em 2012, ou era da segunda ou era da terceira. Conversou com a orientadora dela, Ana Gracinda, que não era pesqueira, mas que aceitou o desafio. Disse, tá bem, se o Pesca já está trabalhando, vocês estão lá dentro estudando, eu vou junto com vocês. Né? E a Ana Gracinda foi a orientadora dela. E a expertise da Dione, ela vinha de um serviço público aqui de Belém do Pará, que é um serviço que atua diretamente com pessoas estomizadas. Ela já vinha fazendo isso. É isso mesmo. Que legal. Isso. Né? Verinha continua lá na UF, né? Vera tem uma história muito bonita, né, com um projeto de extensão que ela coordenou durante muitos anos com os diabéticos, né? Ela conta histórias maravilhosas sobre as experiências dela. Bom, e aí a Dione traz essa expertise de enfermagem que atende, que acompanha, e já tinha também uma expertise grupal. Ela já vinha trabalhando nessa unidade de referência de Belém do Pará, já com as estratégias grupais. Então, ela já tinha uma base também da mediação de grupo, de trabalho de grupo, né? Porque ela fazia trabalhos grupais com essas pessoas estomizadas que ela acompanhava. Sempre vão chegando novos, e os mais antigos, alguns saem, outros permanecem, aquele fluxo contínuo. Fluxo contínuo. E ela começou a perceber que um problema que era transversal a esses participantes estavam relacionados à pele. Cuidado com aquela pele que fica no entorno do estômago, né? Que é essa expressão pele periestoma. Ali estava o ponto a ser trabalhado. E ela mesma, assim, enquanto enfermeira do serviço, sentia falta de um material que eles pudessem levar. Então, eles passavam 1 mês, 2 meses, voltavam, às vezes já com problemas, enfim. E ela disse, eu acho que a gente pode construir alguma coisa. Então, ela trouxe... A demanda veio do serviço, e do trabalho dela e da prática dela. Né? E aí ela aceitou o desafio do desenvolvimento participativo, então ela tinha que montar o grupo. Então, ela aí montou o projeto, mandou para o comitê de ética, esperou, aprovaram o projeto, já com o desenho participativo grupal, e aí ela foi fazendo aquele passo a passo. Né? Ela fez os convites para aqueles que pudessem vir para a unidade nos dias dos atendimentos, mas após o atendimento, ficar mais um pouco, e esse mais um pouco, 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas. Então, ela conseguiu o aceite de 8. Né? 8, por coincidência, 4 homens e 4 mulheres, mas foi só coincidência. E tinha os critérios, né? Eles já estavam matriculados no serviço há mais de 1 ano, já faziam parte dos grupos, né? de acompanhamento, e esses 8 também já tinham tido experiências com pele e peristoma. Já tinham desenvolvido quadros, né, de infecção, enfim, eles passaram por momentos que enfrentaram exatamente, né, e perceberam a importância do cuidado da pele, porque esses 8 tiveram esse problema. Então, os critérios foram justamente para reunir um grupo que tivesse... Aí que é o interessante, essa diferença. Uma coisa é o grupo, é o público-alvo, a quem se destina o produto geral. A gente quer que esse material chegue nas mãos dos estomizados para eles cuidarem bem da pele, não é isso que a gente quer? É para eles. Muito bem. Agora, com quem que a gente vai desenvolver o produto? A gente pensa o inverso. É com quem teve problema com a pele. E até mais de uma vez. Aquele que não cuidou, aqui e ali, aí apresentou uma reação e teve problema, e até quadros mais sérios que precisou até fazer uma internação. Por quê? Porque é essas pessoas que vivenciaram esse processo que se quer prevenir. Porque se você for conversar com o estomizado, mas também que nunca tiveram problema com a pele, eles vão ver
a perspectiva né? É diferente a perspectiva. Então, é só esse cuidado para definir quem é o público-alvo do grupo pesquisador. Ele tem que ter uma experiência, uma vivência naquele processo, para que ele possa, a partir dessa vivência e dessa experiência, colocar nesse produto, aqui no caso era um produto para prevenção, para não ter problema com a pele e peristoma. Então, nós vamos conversar com pessoas que tiveram problema com a pele e peristoma. Cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, cada estudo é um estudo, de ver essa possibilidade, ok? Constituído o grupo, começaram os encontros. Só que quando a gente foi para a literatura na época, né, nós só encontrávamos as definições e conceituações de grupo focal. Grupo focal já estava consolidado. Quando a gente vai ler o que é grupo focal, ele nos atendia parcialmente, mas não nos atendia plenamente. Aí resolvemos fazer um pequeno acréscimo. Esse é o exemplo 2. Resolvemos fazer um pequeno acréscimo e passamos a denominar a estratégia de grupo de desenvolvimento focal, para agregar ao grupo a tarefa também de desenvolver, além de conversar e fazer trocas de informação e de conhecimentos e tudo mais. Então, tinha um roteiro, né, semi-estruturado, que foi o guia durante os encontros, mas não bastava só ter um roteiro, né, com questões a levantar, mas tinha que inserir também no roteiro ações a desenvolver. Pensar num produto e tomar decisões. Que produto vai ser, formato que ele vai ter, que conteúdo é importante, que imagens, como vai organizar esse texto, que linguagem vai usar para ser uma linguagem acessível. Todas essas decisões vão sendo tomadas de forma coletiva. E, ao final, todos se sentem contemplados quando eles olham para o produto e se identificam e se veem como autores desse produto. Todas as decisões, as finais, se não me engano, as 2 últimas, foi a decisão do título, que é essa frase que está mais aqui superior, né? Estomia sem mistérios, porque o título de baixo era o título nosso título técnico. Nosso título técnico era Como cuidar da pele e peristoma de estomizados intestinais e urinários. Isso é título técnico. Aí começou o debate, mas não ia até que produzidas, muitos lembraram que, nossa, tudo era um grande mistério quando a gente entrou no trabalho, né? Exatamente. Tudo é dentro do grupo focal, Simone. Tá? Nós é que agregamos a esse nome a palavra desenvolvimento, porque ele vai além do conceito clássico de grupo focal, que é uma entrevista coletiva, e fica por aí. Vamos conversar, ouvir, falar, ouvir. Aqui tinha tudo isso? Tinha, mas tinha algo mais. Vamos falar, ouvir e produzir alguma coisa. Juntos. Uma cartilha, decisão deles. A cor verde, decisão deles. O título, Estomia Sem Mistérios, dado por eles. Até a escolha do girassol. Por que tem um girassol na capa? Eles é que decidiram. E justificaram por que o girassol. A sequência dos tópicos, sumário, o que vai começa por onde? Isso é importante, depois vai dizendo isso. Agora é importante lembrar isso. Vai criando toda a sequência. O grupo técnico-científico, ele conduz esse processo. E a gente tem uma tarefa muito interessante, entre um encontro e outro, tem o dever de casa. Que quando você termina um encontro de 1h, 1h10, 1h15, você tem muitas folhas rabiscadas, diagramas e tal. Você tem que voltar, né? Organizar, sistematizar, dar uma ordem, para no início do encontro seguinte, você já colocar na mesa, olha, do que nós conversamos no grupo passado, eu acho que a gente chegou até aqui. Aí todo mundo olha. Mas ainda falta isso, falta aquilo. Essa figura não ficou boa. Né?
Olha, o desenvolvimento participativo, Valéria, ele pode ser usado para qualquer tipo de tecnologia, educacional, gerencial e assistencial. Dentro da educacional, essa é para educação e saúde, mas poderia ser uma tecnologia para educação permanente. Sim. Como poderia ser uma tecnologia para a formação inicial para o professor usar com o estudante. O importante é que você envolva no desenvolvimento esse público-alvo. Tá? E assim a gente foi tecendo, né? E aí o trabalho foi o trabalho de mestrado, né, da Dione. Então, ela é uma TE produzida e desenvolvida, né, com os estomizados. Esse com aí, ele dá aquela marca, né, participativa, né, e um pouquinho freiriana também, né, de estar com, né, de produzir com o outro e não para o outro, mas é com o outro. Esse outro, Valéria, pode ser quem você quiser. Né? Ué, tecnologia gerencial, Marina, é só você pensar em processos gerenciais. O que um gerente faz? Planeja, organiza, avalia, sistematiza, coordena a equipe. Tudo que mediar essas ações são tecnologias gerenciais. Mas naquele artigo da NIT, tem lá a classificação das 3 modalidades, da gerencial, da assistencial e da educacional. A gerencial é processo de gestão, só você imaginar as ações de uma gestão. E a gestão pode se dar desde a gestão do cuidado até a gestão do serviço ou até de uma unidade, ou até de uma instituição. Tudo que envolve, né? Tudo que vai mediar, você fazer gestão das pessoas, você fazer a gestão do material, você fazer a gestão dos tempos, você fazer a gestão, né, dos provimentos, e por aí vai. Tudo que ajudar nisso vai ser uma tecnologia gerencial. Não tem, Haroldo. Esse é o problema, Haroldo. Nossos cronogramas, né, Haroldo? Pois é, Haroldo. Como é que eu vou determinar e vou achar que em 5 encontros vamos nos sentir, né, contemplados com o produto? Não sei. Não sei. Ela conseguiu em 4. Ela fez 4, tá? Ela conta no artigo. E nesse artigo ela diz exatamente o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Eu acredito que para chegar nesse 4, o que ajudou foi aquele tal dever de casa que eu te falei entre um e outro. Que quando acabava o grupo, ela recolhia aquilo tudo e estava tudo sendo gravado, ela marcava para daqui a uma semana, de acordo com a disponibilidade deles. Só que até lá, ela tinha que ouvir toda a gravação, fazer anotações e tentar fazer já um primeiro esboço do que poderia ser o tal produto. Ela até arrumava as folhinhas na sequência, até botava um grampeadorzinho e tal. Quando chegava no grupo 12, ela botava em cima da mesa. Aí ficava todo mundo olhando. Ah, realmente, nós discutimos. Ah, mas a enfermeira aqui ainda está faltando muita coisa. Ué, então nós estamos aqui para trabalhar. Aí trabalha, rabisca, tudo gravado. 1h, 1h15, 1h20. E hoje nós produzimos bastante. Aí ela recolhia tudo, marcava o próximo, ia para casa, fazia o dever de casa. Aí aquela primeira versão já estava começando a ficar com uma carinha mais, né, de um protótipo. E aí faz o terceiro, e ela não viu ainda no terceiro o consenso, e teve que marcar o quarto. Quando ela marcou o quarto, já estava bem adiantado. O quarto ele foi praticamente já mais para a forma do que para conteúdo, porque o conteúdo já estava todo desenhado. Foi mais forma, sequência, essa coisa de título, a fotinho, a coisa aí do girassol e tudo mais, e algumas figuras do interior da cartilha que ainda foram trocadas no último encontro. Mas o interessante do último encontro, que você não sabe se vai ser 4, 5 ou 6, é exatamente como o Haroldo falou, não tem esse mínimo, e você vai ajustando essa agenda, e o que é o teu termômetro, que vai te dar o parâmetro para dizer agora nós estamos terminando
ação desenvolvedora, é você ter exatamente essa versão 1 organizada e sistematizada, que pode estar no formato impresso, ela já pode estar sendo feita. Olha, quantidade é isso aí, Valéria. Aí a gente vai lá na literatura de grupo focal. O que a gente vê? 7 a 15, um fala de 8 a 12, o outro... Não é por aí? Então fica por aí também. Que tu tem que lembrar o seguinte, Valéria. Ele, além de ser um grupo focal de relação, de interação, troca e pergunta, ainda tem um desenvolvimento no meio. Então, é preferível você manter o quantitativo da literatura de grupo focal. É isso mesmo, essa média por aí. Essa média. Agora, critério, aí é que é aquilo que eu chamei a atenção. O critério para fazer parte desses grupos focais e ser convidado, assinar o TCLE e vir para os encontros, é alguém que tem uma experiência no foco tema. E também ele representa o público-alvo, mas ele é um público-alvo, digamos, mais experiente. Porque, nesse caso, porque tudo depende de cada estudo do que você quer, sobre o quem e o para quem. Então, veja, nesse caso, o que ela queria? Ele queria uma tecnologia para evitar que as pessoas tivessem problema com a pele e melanoma. Mas ela vai trazer para o grupo quem nunca teve problema? Ou é melhor trazer quem já passou? Né? Ela optou por trazer os 8, já tinha, era um critério, estava lá escrito, era um critério, já ter tido algum tipo de intercorrência com a pele. Ou inflamou, ou infeccionou, ou deu uma reação, aconteceu alguma coisa. E algo também depois foi feito para esse problema ser. Então, ele tem um olhar, viu, do processo. É igual você fazer um material para gestantes, sobre o pré-natal. O material, o público-alvo final é a gestante que está do 1º ao 9º mês. Agora, quem vai ser o público-alvo do teu grupo desenvolvedor? Quem já tem isso por inteiro. Talvez até tenha uma gestante lá, mas ela já teve uma gestação completa. Percebeu a diferença? Para quem é e quem vem para o grupo de desenvolvimento? Então, esse que vem para o grupo de desenvolvimento, né, ele precisa, viu, já trazer aquela bagagem vivencial, experiencial. É por isso que ele está ali, para contribuir com coisas que ele viveu, que ele sentiu, né, e dizer elementos importantes para que alguém ou não tenha, ou não experiencie, ou entenda que aquilo vai acontecer, porque aconteceu com ele e acontece. Né? É aquela história da amamentação, que é tudo lindo e maravilhoso. Não é lindo e maravilhoso. Dói, você chora, você fica desesperado, você quer parar, né? Você sente dor. Isso tem que ser dito. Eu não posso, né, dizer que isso não acontece, porque quem já viveu o processo completo sabe como é esse processo completo. Né? Então, é nesse sentido, tá, Valéria? É só essa pequena, grande diferença entre o público-alvo final do teu produto tecnológico e quem você vai trazer para o grupo de desenvolvimento do produto tecnológico. Tá bom? Ele traz essa vivência e essa experiência desse contexto. Tá? Mas eu concordo contigo que a ancoragem quant fica lá no GF mesmo. Você pega uma fonte que faz a recomendação de GF e mantém essa quantidade também para o seu grupo de desenvolvimento. Mantém, porque é o melhor suporte que você vai ter. Tá? Respondeu? Viu como é bom? As perguntas vão me dando outras possibilidades de falar. Professora, e eu fiz essa pergunta porque eu li numa referência há pouco tempo que se a intenção é que traga o conteúdo, que essa participação desse público-alvo contribua no conteúdo, é interessante que o quantitativo de participantes no grupo focal se aproximasse do número máximo, por exemplo, de 10 a 16, por exemplo, né? Dependendo da referência que for seguir. Sim, aí eu fiz essa pergunta justamente porque eu li essa informação e eu acho que casou bem com o que a senhora trouxe. A gente faz os convites, né? Isso
nós vivemos de acordo com as possibilidades, né? Então, ela fez muito mais do que 8 convites, mas conseguiu 8. Né? E também tem que lembrar uma coisa: você precisa que essa frequência seja, né? Não pode, começa com 8, daqui a pouco está com 4, talvez novos possam ser integrados, né, para trazer outros olhares, enfim, são estratégias que você vai adotando também, né? Porque isso também pode acontecer no meio do caminho, enfim, tá? Então, esse foi o primeiro estudo desenvolvido no grupo de pesquisa, né? Então, foram 2 anos de muitos estudos, muitos debates, muitas discussões, tanto sobre a dimensão participativa, como também sobre as estratégias grupais, né? E aí o trabalho da Dione, ele foi o primeiro exemplo do grupo, que estimulou outros e outros e outros trabalhos. O segundo também é tecnologia educacional. Aqui tem um diferencial, né? Por isso que eu trouxe também. E esse já foi posterior ao estudo da Dione, mas a Dione já tinha terminado o mestrado dela, já tinha defendido o trabalho dela, e ela veio já para dentro da equipe, pela experiência acumulada que ela tinha. Né? Esse material foi produzido de forma, né, colaborativa e participativa com profissionais de saúde, e é para o profissional de saúde usar, né, na ação de atendimento a pessoas que vivem com HIV/AIDS numa unidade de referência, uma URIDIP daqui de Belém do Pará. E esse material, ele não só é usado pelo profissional no atendimento, que vai meio que mostrando, mas ele pode, ao final, ser entregue. Se a pessoa quiser, ela leva. Se ela não quiser, ela não leva. Tá? Então, ele tem dupla possibilidade, né, de ficar ali mesmo, fazer parte durante o atendimento, a gente vai vendo quais são os pontos, quais são os destaques que estão ali dentro, né, as imagens que estão ali dentro, mas se ao final você quer levar, sim, ele vai levar um exemplar. Então, viu, tem esse público-alvo, o profissional que está ali no atendimento, mas também aquele que está sendo atendido. E aí nós optamos por produzir com os profissionais, porque, afinal, são eles que atendem, ouvem, sabem as dúvidas, sabem as perguntas, e também a decisão de fazer o desenvolvimento participativo com os profissionais foi por conta de uma reunião. Quando nós levamos o projeto para dentro da URIDIP, a intenção era fazer com as pessoas que são atendidas. Quando a gente fez a primeira reunião com a diretora e com a equipe técnica, elas disseram: não vai dar certo. Eles não vão ficar aqui mais 1 hora, mais 1h30 para trabalhar. A gente contou toda a história do trabalho da Dione. Ela disse: inviável. Para o nosso público daqui, com as características que eles têm, eles entram, como uma delas falou assim, eles entram correndo e saem correndo, e uma outra ainda usou uma expressão assim, ele entra de costas e sai de costas. Quando ele vai na unidade, às vezes, para alguma coisa, medicamento eles nem vão, eles mandam alguém pegar. Para o atendimento de controle e acompanhamento, eles até vão. Mas é entrar rápido e sair rápido. E aí a própria equipe falou, né, que gostaria muito de participar do processo também. A ideia inicial era que no grupo tivesse tanto os profissionais como as pessoas que são atendidas. Mas não deu certo fazer com as pessoas que são atendidas. Aí nós fizemos só com os profissionais. Porque eles atendem, eles é que ouvem, eles é que respondem. Aí eles começaram. Né? A gente fala nas consultas, a gente fala nos atendimentos. Quase sempre as mesmas coisas são comuns, as dúvidas, as inquietações. E isso começou a dar corpo para o conteúdo do material, que tanto guia o trabalho dele, né? Educativo, digamos assim, o atender, cuidar, educar, mas também pode ficar com o usuário e ele levar. Se ele quiser dar uma lida, quiser tirar uma dúvida, olhar lá porque esqueceu alguma coisa e tal, enfim, fazer uma anotação. Tem até umas páginas no final, que é uma espécie de uma agenda para fazer anotações, umas páginas, sabe? Assim, com linhas, que pode servir também de um caderninho de anotações, para fazer anotações, enfim.
escrever algumas coisas. Então, essa foi muito interessante, essa possibilidade, e aí a gente seguiu todo o ritual, né? O critério para participar, o profissional da unidade, todos eram daquela unidade, daquela URIDIP, todos atendiam cotidianamente, atendimento em consultório, não é aquele atendimento de balcão, que tem né, alguns trabalham ali, mas é mais um atendimento, né, mais balcão, entrega e tal, não, é o atendimento de consultório, aquele que senta e ouve, responde, enfim, que faz um atendimento mais individualizado e mais de consultório mesmo, de consulta, né? E esses aqui foram os... E também já com 1 ano, acho que eram de 6 a 1 ano, né? Já na unidade, porque senão você pode ter um profissional, essa rotatividade aí, né? Pode estar aí acontecendo, a gente precisava de alguém que tivesse um pouco mais de experiência naquela unidade de referência. E aí faz todo o processo, né? Convite, aceite, o agendamento, dias e horários, e começamos a trabalhar, sem saber quantos grupos íamos precisar, quantos encontros grupais, né? Íamos precisar para construir o material. Então, seguiu, né? Então, esse passou a ser, né, o passo a passo do processo de desenvolvimento participativo. Essa foi a conceituação que nós passamos a usar. Então, até o parênteses é o conceito de Duarte Barros para grupo focal, né? É o conceito que a gente encontra em qualquer material, né? O grupo focal é isso, uma forma de coletar dados diretamente, a partir das falas de um grupo, que relata suas experiências e percepções em torno de um tema de interesse coletivo. Só que a gente queria tudo isso e mais alguma coisa. Aí nós acrescentamos e, né, o ezinho ajuda, né? E que desenvolvem juntos, de modo participativo, um processo ou produto, com o qual estão diretamente implicados. Qualquer processo, qualquer produto, viu que não é só para educacional. Qualquer produto, qualquer processo, que interesse a essas pessoas, que elas estejam implicadas diretamente. Aí nós começamos, né, a usar essa expressão, um grupo de desenvolvimento focal, né, que vem lá do grupo focal. É isso mesmo. Então, durante a realização dos GDFs, aí contando um pouco mais detalhe dessa segunda produção, decidiu-se, viu, a decisão que ela seria educacional e do tipo guia foi do grupo. A gente não leva a forma, vamos ver o que eles querem. A decisão foi... E o primeiro formato, não, vamos fazer um primeiro impresso para a gente organizar e sistematizar, depois a gente pensa, quem sabe, num digital. Ok, então vamos trabalhar no impresso porque é mais fácil. Né? E a primeira coisa que ficou pronta foi o sumário, a sequência, né? E elas queriam que o sumário tivesse exatamente um pouco daquilo que acontece no atendimento, perguntas e respostas, porque eram as perguntas que elas mais ouviam. Então, isso ajudou. Esse conceito de GDF, acho que ele já está nesse segundo artigo, nesse aqui, nesse da Remy. Aquele primeiro da Dione, eu acho que ele ainda não está. Tá? Mas nesse da Remy, que é posterior, ele já aparece. Tá? Os participantes, então, discutiram com a equipe os conteúdos a inserir e sugeriram os principais cuidados cotidianos. E destacaram que as principais perguntas nos atendimentos são relacionadas a cuidado geral, exame de CD4 e carga viral. Então, isso foi o eixo central. E a forma de colocar foi exatamente assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E elas colocaram, falo elas porque foram só mulheres que participaram dos encontros, né? Elas tentaram colocar as perguntas exatamente como eles perguntavam, porque elas atendiam e ouviam essas perguntas cotidianamente. Né? E assim foi. Né? Então, um pouco isso, essa imagem aqui do meio é exatamente isso. Então, a cada encontro, você entre um encontro e outro, você vai arrumando, mas as folhas ainda estão soltas, né? Bota tudo em cima da mesa e continua trabalhando.
Aí todo mundo relê. O que falta? Está contemplado? Essa sequência está boa? Não está? Muda? Não muda? Essa figura? Vamos trabalhar com figura? Vamos usar desenho? Enfim, e aí vai. Né? Aqui algumas imagens dos encontros dentro da unidade, tudo realizado dentro da unidade. E eu lembro também que um dos pedidos que o grupo fez foi que nós fizéssemos tanto pela manhã como pela tarde. Olha essa trabalheira. A gente, porque, né, para contemplar tanto os servidores da equipe da manhã como da equipe da tarde. Então, a gente tinha um trabalho de sistematizar e organizar entre um grupo e outro, e a gente não fazia no mesmo dia, ou manhã e tarde, para poder dar um tempo, né, de organizar tudo que aconteceu naquele primeiro, para ir para o segundo, que já seria tarde, depois voltava para o grupo da manhã, e um grupo ia vendo o que o outro tinha acrescentado, o que o outro tinha mudado, aí concordava, aí melhorava, aí acrescentava. É muito dinâmico, é extremamente dinâmico o processo, até que todos se sentiram contemplados e terminaram a tarefa, e isso se deu no último encontro. Né? Então, assim, que reflexões a gente faz hoje dessas experiências? Que as tecnologias desenvolvidas com os usuários público-alvo, elas expressam o trabalho em ato e se constituem em um fato particular, tudo bem, naquela unidade, naquela realidade, mas poderão representar um exemplo viável e até, quem sabe, aplicável. Esse mesmo produto que você gerou com aquele grupo, naquelas pessoas, por conta daquela experiência, naquela unidade ou naquele serviço, quem me garante que ele só é, né, aplicável para aquela unidade, para aquele serviço? Será que ele não pode ser um exemplo viável para outras unidades e serviços? Ok. A participação permite a autoria. Nessa abordagem se partilham conhecimentos, saberes, com vistas a criar uma nova compreensão também de tecnologia, bem como desenvolvê-las de modo participativo a partir da realidade. Não cabem mais relações verticais entre profissionais e comunidade, ou até entre profissionais entre si. Eu faço para você? Não. Né? Eu faço com você. Né? Ou a transferência de conhecimento, transferir conhecimento. A gente já está superando a transferência, né? A gente quer a construção, colaboração, implicação e tudo mais. Há que se avançar, então, para processos de negociação de saberes e experiências. Né? A partir dessas vivências dentro do grupo, com os estudos, também já do programa de Estrito Senso, e mais recentemente, já lá no programa de mestrado profissional da UEA, eu tive a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa com a professora Denise Guerreiro, da Federal de Santa Catarina. Né? E a Denise Guerreiro, a gente chama de DG, porque lá em Santa Catarina tem duas Denises famosas, né? Tem a Denise Pires, não é? Aquela do mundo do trabalho, né? E tem a DG, que é a Denise Guerreiro. Né? Aí a gente usa essa sigla, DP e DG. E a DG, que é a Guerreiro, ela está visitante lá da UEA. Né? E ela passou a ser, durante o tempo que eu estava lá, desde que eu cheguei em 2018, ela passou a ser... E quando a gente começou a conversar, ela disse, olha, aqui eu estou vendo que tem elementos, claro que tem, tá? Não é da PCA, a pesquisa convergente assistencial, só que ela tem todo um aparato metodológico construído por ser um método, tá? Mas é por isso que a gente denomina o desenvolvimento participativo de uma estratégia. É uma estratégia participativa. É você trazer para o desenvolvimento tecnológico uma interface participativa e usar uma produção a partir ou centrada no usuário. Quando a gente vai para o âmbito metodológico, a PCA ela contempla tudo isso. Mas aí ela vai vir para o teu estudo não mais como ela não é uma estratégia, ela é um método que é para ser aplicado a partir daqueles 5 princípios da PCA, mas toda a base da PCA é uma base participativa, de construção coletiva, de construção compartilhada. É esse ir e vir no campo,
Quer ver outros modelos que fazem interface com essa estratégia? Você já deve ter ouvido falar, lido, enfim, conhece. O Design Thinking. Né? O Design Thinking é um modelo que está sendo usado tanto para o ensino, mas que também já vem sendo usado para o desenvolvimento tecnológico. Quando você vê as etapas, aí ele é um modelo, ele te dá todas as etapas. Aqui a gente está trabalhando com uma estratégia que você pode inserir no seu trabalho para uma dimensão participativa, para colocar no seu trabalho uma estratégia, né, de produção e geração de desenvolvimento participativa. Não é um método, né? Não tem todo o aparato, todo o requinte necessário para... Agora, a PCA, ela é um método de pesquisa. Aí você vai seguir lá os 5 passos da PCA. O Design Thinking também. Ele é um modelo de desenvolvimento, ora usado para ensino, e já começa também a ser usado para o desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos métodos que são de cunho participativo, modelos de desenvolvimento. A engenharia de software tem vários modelos de desenvolvimento de softwares que são participativos, que usam essa estratégia participativa. São as metodologias ágeis, como eles chamam. Né? É aquela de onde vem aquela expressão, tecnologia, produto tecnológico centrado no usuário. Eles têm isso como, né, modelo de desenvolvimento de software centrado no usuário. Né? Então, aí você vai ter que se organizar para usar um modelo ou um método que vai exigir que você tenha, vários passos a seguir. Mas você vai perceber que esses modelos, como Design Thinking, as metodologias ágeis, a própria PCA, que é um método de pesquisa, elas incorporam as estratégias participativas. Mas você pode não estar usando a PCA, esses estudos aqui não usaram a PCA, nem Design Thinking, nem metodologia ágil, por isso que nesses estudos é uma estratégia para desenvolvimento participativo. Tá? É uma estratégia. Que o foco é exatamente aquele momento do produção de dados, mas não só dados, mas também produção tecnológica, e isso você vai intercalando uma coisa com a outra. Ok? O que mais? Vamos ver aqui. Bom, aí, um pouquinho mais da história, né? O desenvolvimento participativo, então, ele é uma possibilidade de negociação de saberes e experiências entre pesquisadores com profissionais e usuários. A tecnologia desenvolvida com representantes do público-alvo. Enfim, há um processo de empoderamento, tanto dos pesquisadores, claro, como dos profissionais e usuários. E aí eu quero chamar a atenção para a importância dos projetos de continuidade. Os nossos cronogramas, como foi o caso da Dione e de outros tantos estudos, quando você usa essa estratégia do desenvolvimento participativo, talvez você só consiga chegar na conclusão com aquela versão 1.0, e não dá tempo de fazer mais nada. E foi o que aconteceu. Daquele estudo, a Gisele, que fazia parte daquele estudo, ela pegou aquela tecnologia, resultado do desenvolvimento participativo, e no mestrado dela, ela validou. Mas já era outro projeto, feito por outra pessoa. Aí ela fez a validação. E ela fez a validação tanto com os especialistas, como ela conseguiu chegar no público-alvo, que a gente não chegou lá no desenvolvimento, mas ela chegou na validação. E a gente tem, em vários encontros e eventos e palestras que a gente tem participado, estimulado muito, né? Porque lembra do ciclo da faixa azul, faixa amarela e faixa rosa? Se todo mundo que chega vai partir do zero, a gente não vai chegar, em 2 anos, não chega na faixa rosa. Talvez em 4 no doutorado. Mas em dor não chega. Não chega. Tu vai chegar no máximo numa etapa ou 2 da amarela e para. E aí, parou? Não. Parou? Não. Foi a contribuição daquele estudo. Quem vem na sequência, avança. Para sair daquele amarelo e ir finalmente lá para a ponta da implementação, da aplicação, né? Da avaliação de impacto, da avaliação de satisfação, de adesão e tudo mais.
né? Então, a gente tem estimulado muito os projetos de continuidade. Então, agora, depois que terminou aquele trabalho, já vem o trabalho que já fechou. Quando o trabalho da Gisele fechou, que foi a dissertação de mestrado dela, né? Isso já estamos aí, olha, 2018, né? Aquela etapa lá terminou em 2016. Aí foi exatamente os 2 anos dela. Aí ela pegou aquele material, fez as 2 validações, aí fechou e aquela versão lá já ficou uma terceira versão. Ela fez a validação de conteúdo, gerou uma versão 2, que eles deram algumas sugestões, alguns pequenos detalhes de conteúdo, fez a validação semântica com o público-alvo, com as pessoas que vivem com HIV/AIDS e que são atendidas naquela unidade, algumas sugestões, aí versão final. Aí sim, registro e finalmente entrega na unidade. Agora tá lá, já foi entregue. Agora, pode ainda ter uma outra pesquisa que vai agora ver o quê? Como é que aqueles profissionais, né, estão aplicando aquela tecnologia nos seus processos de trabalho educativo. Né? Se está acontecendo entrega, se não tem entrega, e até com aqueles que estão recebendo o material, qual é a repercussão e a satisfação deles em relação ao material. Viu? Ainda gera uma terceira modalidade de estudos, porque são 3 grandes ciclos, né? O pré-desenvolvimento, para gerar uma primeira versão, o desenvolvimento, que aprimora, que qualifica, que identifica erro, que ajusta, que arruma, que tal, e a terceira, que essa é a da devolutiva, né? Que é a da implementação. Aí você tem a possibilidade de verificar o efeito, né? De gerar evidências, inclusive, que mostram o efetivo resultado daquele produto tecnológico. Mas para chegar lá nesse tipo de estudo, olha quanta coisa que aconteceu, muita. E aí os cronogramas são as nossas, né, grandes barreiras. Então, para driblar, né, em tempo de Copa, né, driblar o cronograma, projeto de continuidade. E aí os grupos de pesquisa, os programas, as linhas, os próprios orientadores passam a ser os mediadores desse processo. Então, ele sabe que aquele produto chegou até ali. Ok, agora vamos pegar esse produto e desenvolver mais 1 ou 2 etapas, gerando aí esses projetos de continuidade. Aí eu trouxe um exemplo de um projeto de continuidade. Acho que agora já estou indo para os finalmente. O último tópico é só um convite à leitura, que são as densidades participativas. É um editorial, que é esse aqui. Daqui a pouquinho eu sei que o link já vai estar bem ali, né? É um editorial. E nesse texto, a gente vai refletir sobre... Porque aí a gente pode dizer assim, se a gente lembrar lá daquele ciclo, poxa, então só tem participação se fizer desenvolvimento participativo. Não tem nenhuma outra modalidade que possa caracterizar uma participação do público-alvo num processo de desenvolvimento? Não. Existem outros espaços no ciclo que também caracterizam participação, só que são diferentes intensidades de participação, ou densidades. Então, a gente criou uma escala de 3 níveis. Então, a maior intensidade, né, a maior densidade é quando você constrói o produto com as pessoas. Aí essa ninguém bate. Mas a média intensidade é quando você, pelo menos, faz aquele diagnóstico de realidade, você escuta as pessoas, levanta as necessidades delas, faz o diagnóstico situacional. Então, nesse caso, é a partir delas o produto, mas não é com elas que produz. A gente classificou esse nível de média participação. Mas tem produtos tecnológicos que o público-alvo só vai entrar em contato com ele lá na validação. Quer dizer, já produziu, às vezes já passou pelo especialista, né? E aí chega lá na ponta no público-alvo.
ou numa testagem piloto, ou numa validação semântica, que poderá ser antes ou depois da participação do juiz especialista. Mas essa que é posterior ao desenvolvimento, nós colocamos como a baixa intensidade. Mas a gente quis mostrar que não é só no desenvolvimento participativo que tem participação, mas é só no desenvolvimento participativo que essa participação se dá no desenvolvimento do produto primeira versão. Tá? Aí aqui a Patrícia colocou alguma coisa. Como cada etapa pode ser desenvolvida com metodologia? Não, não é método misto. Método misto não é uma soma. Método misto é um método. É um método que tem todo um conjunto de atributos, né? A Flávia Ramos, que trabalha muito legal isso, ela fez deu uma disciplina ou um curso. Foi uma disciplina de tópicos especiais de 30 horas só sobre o método misto. Então, método misto. Agora, esse tipo de estudo de produção tecnológica, muitos deles são estudos de métodos múltiplos, que você pode usar uma abordagem quant aqui, uma abordagem... Por exemplo, você pode fazer o desenvolvimento participativo, ele é todo quali. Deu para perceber que tudo que a gente viu aqui é quali. Aí tu vai para uma validação, para fazer o cálculo do IVC, é toda quant. Mas isso não é método misto. É métodos múltiplos. Tá? É uma combinação de métodos em distintas etapas, mas eles não conversam entre si. Método misto, você tem que ter um ou mais momentos de fusão, seja na produção do dado, seja na análise do dado, e aí método misto é muito mais robusto, porque é método. É muito mais robusto, e tem todo um aparato conceitual, teórico, metodológico, tá? Mas eu diria, sim, que a gente tem feito muitos estudos de métodos múltiplos. Claro, produz qualitativamente, aí faz uma validação para calcular o IVC quant, mas aí depois pode fazer uma avaliação de experiência de uso que já é quali, viu? Tu sai fazendo vários movimentos, né? Mas aí você está multiplicando as possibilidades metodológicas. Então, acho que é mais adequado usar estudo de métodos múltiplos, né? Do que o método misto, que aí é mais... Eu acho que era isso, ok. Aqui a propaganda da RET, né? Está aí o nosso endereço, mas acho que já tinha aqui no iniciozinho do chat, já apareceu. Visitem a RET, ela tem vários materiais e tudo mais. Essa imagem, a gente chama de painel imagético, ele foi criado, né, pelo Diego Mauer, que estava até aqui no momento, não sei se ele ainda está na sala. O Diego é lá de Macapá, ele está na RET conosco desde o início. Esses são os 30 que eu falei para vocês, que são os 30 fundadores. Hoje são mais de 160 participantes da rede, mas esses são os 30 fundadores que já representavam aí as 5 regiões. Já tínhamos aí nesse grupo fundador, né? Aqui a Vera Saboia, a Nietzsche, né? Nossos parceiros de caminhada 2016 para frente. Hoje o grupo ele é bem maior. Deixa eu ver o Haroldo aqui. Isso. Essa é a ideia, Haroldo. Você vai montar a tua trilha e vai dizer, olha, na faixa azul, lá no pré-desenvolvimento, eu vou fazer um diagnóstico de realidade. Posso usar até uma abordagem quant. Aí, você vai levantar conteúdos, né? E aí eu posso partir... Agora, sim, se você vai fazer diagnóstico de realidade e desenvolvimento participativo, é uma dobradinha possível. Ok, são 2 etapas de campo, com estratégias de coleta de dados diferentes, com, né, ferramenta instrumental diferente. Lá para o diagnóstico situacional, você vai criar um instrumento, um formulário, uma ferramenta qualquer para fazer o tal do diagnóstico, né? Durante o desenvolvimento participativo, vai criar a tua outra estratégia do grupo de desenvolvimento focal. Sim, as combinações elas não têm limite, viu, Haroldo? Não
não tem limite. Aí depois você ainda pode, quando você sai do desenvolvimento participativo, que você tem uma primeira versão, você ainda pode avançar, se der tempo, ou um outro pesquisador avança para uma validação, e tem validações que são quantitativas, mas já temos também algumas experiências de avaliação e validação qualitativas, como, por exemplo, a avaliação de experiência de uso, já tem uma literatura bem legal sobre isso, né? Sim, faça a combinação que lhe agradar e que lhe atender à sua necessidade, ao seu interesse, né? É isso mesmo. Elizabeth, incrível a sua palestra, eu achei muito inspiradora. Tem alguns comentários, mas o Haroldo quer falar? Pode falar, Haroldo, abre o microfone. Aí o QR Code, para quem quiser o PowerPoint. Só mais uma dúvida em relação a essa trilha, professora Elizabeth. No caso, a gente poderia fazer uma classificação do estudo como um estudo de continuidade, digamos que eu já tenha feito uma pesquisa exploratória, né, com determinado segmento, determinado público-alvo. A escuta está ruim, Haroldo, não estou conseguindo te entender. Teu som não está bom. Eu não consegui. Eu ouvi que eu entendi que ele falou alguma coisa sobre o projeto de continuidade. Tá me ouvindo melhor agora? Agora melhorou muito. Então, o que eu estava perguntando é se, no caso de já termos desenvolvido uma pesquisa exploratória, no caso de fazer a etapa do diagnóstico de realidade, da realidade, né? Eu posso classificar um estudo posterior, que seria essa elaboração participativa, como um estudo de continuidade a partir desse outro estudo anterior? Será estudo de continuidade se esses estudos tiverem perspectivas acadêmicas distintas, mas se eles estão dentro do teu plano de trabalho ou do teu projeto, ainda não é uma continuidade, você está dentro do ciclo. Só vai ser continuidade se você terminar uma etapa da sua especialização no seu mestrado e você avançar para uma outra etapa e dar continuidade, ou um outro pesquisador dar continuidade. Eu tenho visto e usado essa expressão projeto de continuidade, se não, Haroldo, ou não todos, mas a grande maioria dos trabalhos de pesquisa vai virar projeto de continuidade, que faz uma etapa, depois outra. Aí eu vejo como etapa, porque está naquele ciclo do desenvolvimento. O projeto de continuidade, cada um tem uma identidade específica, tem o início, meio e fim. É o início, meio e fim. Eu termino uma etapa, faço a defesa, publico o artigo, entrego o relatório, e outro vai continuar. E esse outro pode ser eu mesma, mas já num outro estudo, num outro nível de formação, tá? É mais nesse sentido que a gente tem usado o projeto de continuidade. Entendi. Então, não há problema, no caso, em utilizar o diagnóstico feito em um estudo anterior, considerando ele na fase de pré-produção. Sim, né? Sim. Olha, eu tenho visto agora lá, aqui no nosso programa, eu tenho lá dentro do grupo Pesca, está cheio de projeto de continuidade. Então, a gente está vendo o projeto de continuidade do TCC, da graduação para o mestrado. Aí nós tivemos um TCC que produziu um kit, né? Agora, a mesma pessoa no mestrado já vai fazer agora validações e testes de usabilidade. Eu tenho visto, entre pessoas diferentes, aconteceu entre graduação e residência. Ela produziu um material na graduação. Quando ela entrou na residência, a área de residência dela mudou. Então, ela fez algo, por exemplo, da área materno-infantil, e aí foi fazer uma residência na área de cardiologia. Aí ela acabou, agora eu vou desenvolver alguma coisa de cardio. Aí o grupo falou, poxa, mas e aquele material? A outra pessoa pode... Aí outra mestranda que era do grupo e que passou no processo seletivo, já pegou o trabalho, o desenvolvimento lá do material dela e já vai avançar no programa, viu? Então, a continuidade tem se dado assim, de uma pessoa para outra,
ou você mesmo, para você, mas em etapas distintas do teu processo de desenvolvimento ou de formação. Eu tenho visto mais assim, e não uma continuidade de etapa dentro de um mesmo projeto. Tá? Respondeu, Haroldo? Sim, professora, muito obrigado. Excelente, professora, muito inspiradora mesmo. Eu queria comentar que eu vi muita semelhança em um método que eu utilizo para desenvolvimento de intervenções complexas em saúde. Não sei se você conhece, duas autoras que chamam Sidani e Braden. E eu vi que seu processo é muito semelhante, porque a gente trabalha a semelhança do pré-desenvolvimento, a gente chama de conhecimento do problema. E temos etapas muito parecidas, revisão de literatura, trabalhar com a população-alvo, mas eu achei muito criativo assim, o seu método de desenvolvimento. E aí a gente, depois de conhecer profundamente o problema, desenvolve a proposta e uma teoria da intervenção que vai detalhar processo e resultados esperados e tal. Estrutura, processo e resultado, né? Para depois a gente avaliar a intervenção. E geralmente são intervenções educativas. Mas é intervenção ou produção tecnológica? Porque são coisas... São coisas diferentes, né? Nem toda intervenção carrega uma produção tecnológica e algumas produções tecnológicas, enfim, Sim. Tem sido mais intervenções. O processo de desenvolvimento que eu estou achando semelhante, mas eu trabalho com intervenções educativas que geralmente são em grupos, em um processo de várias sessões, vários encontros, mas a construção da proposta é semelhante, embora a gente não desenvolva necessariamente um produto. Então, parabéns, gostei muito. Essas tuas intervenções, que também são grupais, né? São modos de tecnologias educacionais, mas mais no sentido de serem leves. Isso. Não gera um material físico, mas cria toda uma dinâmica que vai se operacionalizar naqueles encontros, naquelas escutas, naqueles movimentos que vão ser feitos lá de forma colaborativa, né? Legal. Exatamente. Muito bom te conhecer e refletir sobre as nossas pesquisas também, pensar em possibilidades, quem sabe, de parcerias. Obrigada. Muito legal. Ok, Marina. Eu deixei aqui nesse último slide esse QR Code, vocês podem capturar o material, está disponível. Né? Tem o meu e-mail aqui também, nesse último slide, para qualquer contato, e é o que eu preparei aí para o tempinho também que a gente tinha, acho que eu cumpri aqui o ritual. Beth, que ótimo, foi muito bom te ouvir mais uma vez. A Beth tem uma série de apresentações excelentes, assim, então... na hora que a Simone e o Senif falaram assim, vamos pensar alguma coisa, Perpétua e Marina, porque cada uma tem uma tarefinha nesse grupo, né? Okay. Chamar a Beth, pronto. Então, quem sabe em outro momento também você volta, Beth, para trazer outras apresentações, né? Porque são tantas etapas, né? Tantos processos para a construção das tecnologias, enfim. E sim, a gente está aqui, né, com os estudantes que estão aí no MP, acho que vai ser com gostinho, falar, ai meu Deus, vou fazer alguma coisa aí, né, pensar. E assim, é trabalhoso e é processual, né? A gente tem um tempo aí de mestrado, né, que é longo, 3 anos não é longo, mas assim, a pressa e o tempo para administrar tudo isso, para construir essas tecnologias, mas como você falou, né, partindo aí do orientador e da linha de trabalho dele, são coisas que vão começando e dando continuidade com outros que virão. Essa é a ideia mesmo. Isso. Muito bom, Beth. Oi. Posso só fazer um complemento? Eu achei que foi super importante ela falar isso, que são várias etapas. Às vezes o aluno acha que dá para ele fazer tudo. Isso é uma tarefa imensa de um grupo de pesquisa, né, professora? Que você vai avançando lentamente, daí cada um vai fazendo um pedacinho. E juntos a gente constrói, né? Mas é um trabalho muito grande. Parabéns. Sim, sim. Marina, mas eu acho que não é só a ansiedade do aluno, não, também é do professor. Também, né? Pois é. Junta tudo, meu Deus.
Aí passa a palavra aí, Euseni. Eu queria complementar, falar em relação a isso exatamente, porque eu acho que as coisas que você trouxe, Elizabeth, são muito fortes, profundas, e eu acho que não é só a questão do processo do aluno, é o próprio processo da construção do programa, né? Porque a gente ter continuidade significa também construir linhas de pesquisas e um grupo como você acabou montando. Isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, né? Que eu vejo como um desafio. Eu gostei muito da proposta, eu acho que, inclusive, dá uma luz para a gente em muitas questões que a gente tem trabalhado, mas eu vejo também que é um desafio, tem que, acho que talvez em outros momentos a gente poder até conversar um pouco mais o próprio processo de construção de um trabalho grupal nessa direção. Sim. Porque eu vejo os alunos chegando, cada um com o seu problema, e eu não consegui ver, eu fiquei pensando na hora que você estava falando, entre os meus alunos, quais que fariam continuidade do trabalho do outro, Sim. Né? Quer dizer, eu acho que aí tem uma conversa muito grande, por isso que eu até perguntei quanto tempo também a gente leva nisso e tudo mais, porque é um tempo, são muitos tempos, os tempos de cada aluno num processo e o tempo do próprio programa na organização em relação à ideia, que eu acho que você e o seu grupo sabiamente organizou a partir de um foco muito específico, eu acho que isso ajudou, claro, sim. Eu acho que muito bacana, que eu acho que vai trazer, eu acho que com a própria literatura que vocês foram produzindo, vai nos ajudar a pensar também. Eu queria agradecer isso também, porque eu acho que essa literatura que você... foi bacana isso, na hora que você foi falando, você foi trazendo a literatura, já colocando ela aí para a gente. Agora já quero comprar os livros e poder ler, para poder pensar. Muito obrigada, viu, Elizabeth? Ok, querida. Espero te encontrar em outros momentos. Sim, sim. Acho que eu posso tirar aqui o slide, né? Sim, por favor. Testar aí o QR Code, deu para baixar o PowerPoint? Alguém testou? Algum participante que... Eu estou sem o celular aqui, se alguém... tiver... se algum participante que está na sala conseguiu... deu sim, pronto, o Haroldo, então tá. Olha, a Valéria também, tá bom. Só para... Então, tá bom. Parar aqui a apresentação, pronto. Agora acho que a gente tem que partir para uma foto também. Uma foto coletiva. Encerramento. Agora eu vejo mais. Pode abrir a câmera aí, né, gente? Acho que é legal também. Isso. Deixa eu ver aqui, alterar layout, abre um monte aqui. Opa! O grupo é bem grande, não sei se tem que ver aquele modo de tela que a gente consiga, né? Eu tô abrindo aqui o layout. Exato, tem que ser bem grandão, né? Ótimo, lá vai, hein? Deixa eu ver. Eu também aumentei o meu aqui, acho que agora eu vou conseguir ver. Botei no 30. Muito bom. Olha, agora ficou olha que animação, gente. Olha, agora ficou legal aqui com 30, aumentou, porque estava... exatamente 30, agora veio todos os quadradinhos. Pronto. Se então quiser fazer aí o print... Lá vai. Eu vou jogar aqui no grupo da gente do MP e também no teu, tá, Beth? Ok, tá. Pronto, fiz um aqui, MP, estou mandando, daqui a pouco eu repasso. Ok. Muito bom. Deixa eu ver. Mais alguém abriu a tela? Dá para fazer mais fotos? Bom. Vendo aqui minha colega Elaine, de Belém do Pará. Oi, Elaine, tudo bem? Oi, Beth, um prazer. Obrigada por esse momento lindo. Prazer em conhecer a todos, um momento muito rico de aprendizado. Legal, de uma experiência incrível. Muito orgulho, Beth, de você, como sempre. Beijo, brilhando no Brasil e no mundo. Parabéns. Obrigada a todos pela oportunidade. Legal. É isso aí, gente. A outra fotinha e encerrando aqui. Pronto. Vamos lá. Feito. Tá bom. Então, Beth, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite, viu? Com certeza a gente vai te chamar de novo, tá? Ok. Você já sabe me encontrar muito bem, né?
Sim, a gente vai ter um evento aí da Escola de Enfermagem ano que vem, né, Beth? O de março, né? Mês de março. Isso, logo, Sim, logo a gente vai divulgar o nosso evento também, que a Beth vai participar. Legal, Estamos aí preparando a programação, os cards para divulgar logo, logo. É um simpósio que a gente vai preparar, de inovação aí, tecnologia, sobre aplicativos, games. Vai ser bem legal também. Isso, Jogos. Isso. Legal, legal, muito bom. Logo, logo a gente começa a divulgar o nosso evento aqui para o nosso quadrilátero, tá, pessoal? E para a escola e para você também. Queridos, uma boa noite para todos. Beijo, viu? Uma boa semana. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite.